Tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta. Vamos falar aí sobre um tema que acontece diariamente aí com vocês quando vocês vão repartir alguma quantidade em grupos. Então, às vezes sempre sobra um, falta três. Então, quando isso acontece, vocês estão diante de um caso de divisibilidade. Então, acompanhe aí esse vídeo. Você que é aluno, você sempre se deparou com essa cena. O professor chega, ele pede para vocês se dividirem em grupos de uma determinada quantidade, 3, 4, 5 alunos, e sempre tem aquele momento em que um aluno chega para o professor e falou: professor, meu grupo pode ter 4, pode ter 5, porque vai sobrar um. Então, a partir da hora que você chega nessa situação, você está diante aí de um caso de divisibilidade, tá? Eu vou trazer aqui um caso, vou ler aí com vocês, para vocês verem em quais casos aí a gente consegue fazer uma quantidade de grupos, todas aí com a mesma quantidade de alunos. Então vou ler para vocês, olha. Em uma classe há 35 alunos. Para um trabalho em equipe, o professor vai dividir os alunos dessa classe em grupos de exatamente 5 alunos ou em grupos de exatamente 6 alunos. De modo que nenhum aluno fique sem grupo. Nessas condições, como o professor deverá organizar a turma para que todos os grupos tenham a mesma quantidade de alunos? Então, esse professor está com um dilema na mão. Então, ele sabe que ele tem 35 alunos ali na classe e que o trabalho que ele vai desenvolver ali com a turma precisa que os grupos tenham 5 alunos, né, por grupo ou 6 alunos por grupo. Só que não pode ficar aluno sem grupo e todos os grupos têm que ter a mesma quantidade de alunos. Então, como que o professor vai sair aí desse dilema? Então, vamos observar aqui, ó. Pegando aqui minha caneta. Vamos supor que esse professor ele tenha que fazer grupos de 5. Então, vamos pegar aqui. Como é que ele vai saber quantos grupos de 5 alunos vai dar aí nessa sala? Então, ele vai fazer 35, vou fazer aqui no canto, dividido para 5. Então, na hora que ele vai dividir 35 alunos por 5, ele chega na observação que é possível fazer aí 7 grupos com 5 alunos cada. 7 vezes 5, 35, para 35 nada. Então, nessa primeira situação, o professor constata que se ele deixar 5 alunos por grupo, ele vai ter exatamente 7 grupos, todos com 5 alunos, e não vai ficar nenhum aluno de fora de nenhum grupo. Agora, se esse professor chegar e for fazer grupos de 6, ele vai dividir 35 alunos para grupos de 6. 35 dividido para 6 dá 5. 5 grupos de 6. Tá? Que dá um total aí de 30 alunos. 30 para 35, 5. Então, aí a gente chegou numa situação. Esse professor, aqui no grupo de 6 alunos, ele consegue 5 grupos inteiros e mais um grupo de 5. Então aí ele já cai num problema. Nem todos os grupos têm a mesma quantidade de alunos. Tá? E na primeira situação, quando ele divide por 5 alunos, quando ele divide pela quantidade de 5 alunos, ele tem 7 grupos e não sobra nenhum. Então, nesse caso, a gente está numa questão de divisibilidade. O que vem a ser a divisibilidade? O que é um número ser divisível por outro? Um número é divisível por outro quando eu divido um pelo outro e o resto dá zero. Então, por exemplo, se eu vier aqui no grupo aqui de 5 alunos, dá 7 grupos e não sobra aluno nenhum. Então, eu posso chegar na conclusão que 35 é divisível por 5. 35 não é divisível por 6, porque deixou o resto 5. Então, eu só posso dizer que um número é divisível por outro quando o resto da divisão de um pelo outro dá zero. Tá?
Então, por exemplo, esse professor conseguiria montar grupos com outras quantidades de alunos, de forma que daria uma divisão exata, como é o caso ali de 35 por 5? Sim, ele poderia montar grupos de 7 alunos. Então aí você teria 7, 14, 21, 28, 35. Se ele colocar 7 pessoas por grupo, aqui usando os dedos das mãos, aqui ele tem 7 alunos por grupo, dariam 5 grupos. Tá? Então eu posso falar que 35 é divisível por 7, porque na hora que eu divido 35 por 7, o resto dá zero. Tá? Então, só concluindo aqui, olha, nós temos aqui, ó, como a divisão de 35 por 5 é exata, dizemos que 35 é divisível por 5, ou eu posso dizer também que 35 é múltiplo de 5. Agora, como vocês viram lá comigo, agora que o professor tentou fazer a divisão de 35 alunos para 6, o que aconteceu? A divisão não foi exata, deixou 5 de resto. Logo, eu falo que 35 não é divisível por 6, ou que 35 não é múltiplo de 6. Tudo bem? Então, essa aí é a ideia de divisibilidade, tá? Então, passando aqui, ó, eu vou deixar aqui 3 exemplos, um exemplo, né, com ABC para a gente poder analisar se esses 3 números eles são divisíveis por 4. O 224, o 228 e o 230. Eu vou pegar aqui, para aparecer com o giz, eu vou pôr uma cor branca na caneta. Vamos lá. Aqui. Uma mais clara. Bom, vamos lá. Para que eu possa descobrir que 224, se ele é ou não divisível por 4, então eu vou fazer a minha divisão. 224 dividido para 4. Tá? Então eu vou fazer aqui, pegar o 22, e sempre vou me perguntar assim, quantos 4 cabe dentro do 22? Então, 4, 8, 12, 16, 20, coube 5. 5 vezes 4, 20, para 22, sobra 2. Chama a unidade, que é o 4. Quantos 4 cabe dentro do 24? 6. 6 vezes 4, 24, para 24, nada. Então, já tenho uma opinião sobre o 224. O 224 é divisível por 4, porque quando eu fiz a divisão por 4, o resto deu 0. Então, o primeiro 224 é divisível por 4. Vou para o 228. Mesma coisa. 228 dividido por 4. Mesma coisa. 5. 5 vezes 4, 20, para 22, sobram 2. Abaixo o 8. 7 vezes o 4, 28, para 28, nada. Ah, André, então também deu resto zero. Então eu posso concluir também que 228 é divisível por 4, porque o resto da divisão de 228 por 4 deu zero, tá? A última aqui, 230, então vamos lá, 230 dividido para 4. Eu estou fazendo essa divisão para ver se 230 é ou não divisível por 4. Vou pegar aqui o 23, 5 vezes 4 dá 20, para 23, sobra 3, abaixo o 0. 30 dividido para 4 dá 7, que dá 28. 7 vezes 4, 28, para 30 sobra 2. Já cheguei numa conclusão sobre esse número. 230 não é divisível por 4, porque ele deixou um resto 2. Tudo bem? Então, espero aí que tenha ficado simples para vocês aí e de descobrir quando um número é divisível ou não por outro. Então, nesse caso, 224 e 228 são números divisíveis por 4, porque o resto deu zero na divisão, e o 230 não é divisível por 4. Tá? Uma outra maneira aí que eu poderia pensar, se vocês só analisarem, do 224 para o 228, eu só aumentei 4. Então, eu tenho aqui, 224 é divisível por 4? Sim, então se eu aumentar 4, o resultado também vai ser divisível por 4. Então, por exemplo, 224 é divisível por 4.
Então, se eu aumentar 4, vai para 228. 228 também é divisível por 4. Se eu aumentar 4, vai para 232. Também vai ser divisível por 4. Que também é uma lógica que eu posso pensar para poder descobrir se é múltiplo de 4 ou não. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um outro caso, um outro número. Eu sei que, por exemplo, o 50 é múltiplo de 5. Tá bom? É múltiplo, é divisível por 5, enfim. Então, se eu aumentar 5, o 55 também é divisível por 5. Se eu aumentar mais 5, que vai dar 60, também é divisível por 5. Tá? Então, por exemplo, se eu usasse essa lógica para a questão B, eu não precisaria ter feito a divisão. Era só pensar assim, aumentou 4, então o 224 é divisível por 4, aumentou 4, então o resultado também vai ser divisível, ou a gente chama de múltiplo também de 4. Tudo bem? Então aí fica aí a primeira aula para vocês aí verem e analisarem quando um número é divisível por outro ou não. Tudo bem? Então, abraço aí, bons estudos para vocês.